Seja muito bem-vindo, você que está acompanhando mais uma live aqui pelas plataformas da Direita Já. Eu sou William Roemer, sou jornalista, pós-graduado em gestão pública e convido você a participar com a gente. Hoje um assunto muito bacana, um assunto que é tabu para muitas pessoas, porque nem todos gostam do assunto ou tem algumas restrições com o assunto de hoje. Então eu peço para você, fique ligado, compartilhe essa live de hoje para que muitas pessoas tenham acesso. E eu já vou chamar aqui o meu companheiro de bancada, isso mesmo, nosso amigo Kleber Tomás Ramos. Seja bem-vindo, meu amigo Kleber. Ele que é formado em Direito, pós-graduado em Direito Militar, e já estamos aí na labuta dessas lives há um tempo. Kleber, hoje o assunto muito bacana. Boa noite, meu amigo. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham. Hoje é a live que eu mais esperava. Esse assunto, William, eu adoro, eu vivo. Tiro esportivo é o melhor assunto que a gente pode falar, que a gente fica aqui falando muito de direita, de política, mas a maior representação de liberdade que uma pessoa pode ter é o direito de ter e portar armas. E hoje, William, nós vamos trazer um grande amigo, o André Átila. Ele é o responsável pelo marketing do clube 1911 Shot Club, o melhor clube de área urbana do Brasil, William. Uma estrutura fantástica, um pessoal com uma recepção maravilhosa. Gente lá, um ambiente familiar, um ambiente gostoso, lindo, um clube com uma decoração linda. O André faz um trabalho lá maravilhoso, podendo dar essa popularidade para o tiro. Ele é um rapaz patriota, está nas manifestações fazendo a sua parte. Então vai ser um bate-papo hoje maravilhoso. Então vamos chamar aqui para a nossa live nosso grande amigo André Átila. Ô André, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite a todos, boa noite William, boa noite Kleber. Obrigado aí pelo convite, satisfeito, honrado aí pelo convite de vocês. Cara, é um prazer para nós receber você aqui. O Kleber que tomou essa iniciativa, fiquei muito feliz pela sua receptividade para com a gente, para com esse bate-papo que a gente tem, né? E principalmente um assunto que para muitas pessoas ainda é tabu, embora seja um esporte que cresceu exponencialmente nesses últimos anos, mas ainda é tabu para muita gente falar sobre o tema do tiro. E eu vou passar a palavra para o meu amigo Kleber dar o pontapé inicial contigo aí. André, muito obrigado por receber nosso convite, por poder estar aqui, dispor do seu tempo, que eu sei o quanto é puxado, o quanto o seu trabalho lá é difícil. O pessoal que não sabe, um clube de tiro é uma usina de papel, uma usina de problema lá, e você está sempre gentil. André, vamos começar aí a falar, né, que não tem como falar. O que é o tiro esportivo? Como o tiro esportivo surgiu na sua vida? Como que ele entrou aí para você nesse trabalho, nesse ramo aí? Olha, é um fato muito interessante, porque eu sempre quis entrar para a Polícia Civil, né? Sempre tive vontade de ser investigador, sempre fui da área de comunicação, da área de marketing, trabalhei em várias agências, tive a minha própria empresa com 21 anos de idade, mas aí acabei desvinculando a sociedade e saí do ramo. Fui morar fora do país. Quando eu voltei, peguei o Brasil numa situação bem complicada na questão de trabalho, em 2015, isso daí. E aí, em 2016, foi quando o 1911 Shooting Club ele surgiu, né? Ele foi inaugurado. Em 2017, 2018 foi quando eu comecei a trabalhar lá. Apareceu a oportunidade. As donas de lá são amigos de infância da minha família. Apareceu a oportunidade de eu poder trabalhar. Comecei do zero, comecei igual um McDonald's, não entrei já na minha função. aprendi um pouco de tudo, graças a Deus. E até eu chegar no marketing, que hoje a gente faz um trabalho aí diário constante aí, para tentar trazer o máximo de informações, o máximo de conhecimento do mundo do tiro esportivo, dessa prática esportiva, né? Para a gente desmistificar essa relação da arma de fogo, ela ser vinculada somente ao bandido ou à polícia, né? Onde o cidadão de bem, ele tem sim o direito de ter a sua arma de fogo, seja para sua defesa pessoal ou para sua prática do tiro esportivo.
Muito bem, André, estamos aqui ao vivo para as nossas plataformas. Eu quero dar uma boa noite para toda a galera que está nos acompanhando pelo YouTube, Direita Já, também pelo Facebook de Direita Já e também no Instagram, Direita Já 013, hoje transmitindo aí pela primeira vez para o Instagram. E tem uma galera já mandando um boa noite para a gente aqui, ó. A Dona Sônia está desejando um boa noite. Obrigado, Dona Sônia, pela participação. Noite. A dona Iracema também está desejando uma boa noite a todos. Obrigado, dona Iracema. O Múcio está desejando uma boa noite. Olha, o Marco Antônio já chegou aqui com a gente para mais uma live. Obrigado, Marco. Ô, André, eu estava pesquisando sobre esse nosso bate-papo de hoje. Eu pesquisei que a sua área de formação não tem nada a ver com tiro, né, a princípio, assim. E aí você comentou que 2015 veio para cá, o negócio estava meio escasso. Essa galera do Faz o L aí deixou o país numa situação um pouco complicada nesse período. E aí hoje você está de cabeça nessa questão do tiro. Mas como que foi o início? Conta um pouquinho pra gente ali. Você achou que não ia ser sua praia, né? Que nem você comentou, comecei que nem o McDonald's, mas às vezes o pessoal que começa que nem o McDonald's acha ruim da chapa quente. Na realidade, eu sempre tive essa paixão por arma, né? No passado eu tentar entrar para a polícia, cheguei até pagar concursos para poder fazer e não realizei, sempre tinha alguma coisa que me impedia de realizar a prova, e aí eu acabei meio que desistindo de entrar nessa área, quando eu tive a oportunidade de entrar para esse mundo maravilhoso, que até então particularmente, eu nunca tinha segurado numa arma de fogo, não sabia como manuseá-la. Então, eu aprendi, quando eu entrei lá, eu fiz um curso básico, tive todos os ensinamentos, assim como todos os filiados do clube hoje têm quando se filia conosco, para poder ter a segurança do manuseio da arma, né? Então, foi algo que foi muito empolgante para mim, assim, porque ainda mais quando eu tive a oportunidade de ter minha primeira arma de fogo, né? De poder participar dos campeonatos que acontecem da Regional CBC, os campeonatos internos que nós fazemos também no clube. Então foi um mundo que eu mergulhei, eu me encontrei literalmente assim, e eu vi que eu podia unir a minha área de formação com uma paixão que eu tinha, né, para esse mundo do tiro esportivo, que eu acabei descobrindo que até então para mim a minha vontade era ser policial, ir para a rua e pegar bandido. E aí eu acabei conciliando aí esses dois mundos paralelos. Ô André, eu não posso deixar esfriar o assunto aqui, até, desculpa, Kleber, te cortar, mas no dia de hoje, depois do período do almoço aí, os meios de comunicação começaram a veicular que o Clube Shot 1911 estava envolvido ali num possível roubo de armas, de munições, e mais uma vez a gente vê a mídia divulgando fake news, né? Eu gostaria que você falasse o que aconteceu para o 1911 de repente parar nas manchetes aí desses programas policiais. Primeiramente, eu que sou do marketing, eu vou tentar absorver o marketing gratuito que a Record fez para nós hoje na televisão, né? O que aconteceu foi o seguinte: pessoas na redondeza do clube foram assaltadas, foram levados 2 celulares, e quando as pessoas veem o clube de tiro, acham que é policial, que tem policial, e todo mundo vai pedir ajuda lá. E aí nós ajudamos, entramos em contato com a viatura. Por nós trabalharmos em clube de tiro, eu tenho até que agradecer o 9º Batalhão, que é o que faz a região. É muito ágil, é muito rápido, e assim, vem todo mundo para o clube achando que está acontecendo alguma coisa. Nesse meio tempo, a nossa mídia, né, valiosa, ela viu ali ocorrendo a situação ali pela câmera no ar e simplesmente decidiu dar a sua matéria, dizendo que bandidos tinham entrado no nosso clube, levado todas as armas. Então, quero até mostrar aqui, ó, a minha arma tá aqui, não levaram, né? E a gente tem que passar a notícia dizendo que é uma mentira, explicar o que aconteceu, porque de uma maneira ou outra acaba um pouco prejudicando, chega final de ano, tudo isso que está acontecendo na política, eles querem vincular tudo sobre arma de fogo, né? Eles querem prejudicar a gente de tudo quanto é jeito, como se nós fôssemos os bandidos, né? O cara que
que paga um valor que não é barato relativamente para você poder ter uma arma de fogo, um cara que ele passa por testes psicológicos, por testes de tiro, sujeitos a vistorias do Exército, da Polícia Federal, né? E nós somos os bandidos. Nós que temos que perder as nossas armas, né? Enquanto a criminalidade está na favela, com a sua arma raspada, chegando no final de ano agora com o fuzil na mão lá, tomando a sua cervejinha em cima da moto, entendeu? Então é muito delicado, é muito complicado isso que acontece hoje no nosso país. E nós estamos caminhando aí para que tudo melhore o mais breve possível aí. Realmente, André, é muito importante esclarecer isso, que não tem como invadir. Nunca vão invadir um clube de tiro, minha gente, onde tem gente armada, onde tem um cidadão de... Exatamente, porque vagabundo é covarde, e nós estamos aqui onde tem pessoas de bem armada, nunca vão invadir. É o lugar mais seguro, mais familiar que você pode estar, é num clube de tiro. E quando a gente fala aqui nas lives, muitas vezes, André... Pode falar, André. Antes que eu vou até te cortar, e até um fator importante, né? Porque o aumento de armas hoje para os atiradores, o que aconteceu? Diminuiu a taxa, né, de homicídios, de roubos e tudo mais. Então, o vagabundo, ele não quer trocar tiro com um cidadão de bem. Então, para um vagabundo tentar entrar em um clube de tiro hoje, ele tem que estar ciente que ele vai virar uma peneira lá dentro, entendeu? Então, o bandido, ele quer roubar o cidadão que não está armado. Ele não vai ter essa loucura, a não ser que ele queira morrer. Aí tudo bem, ele pode até tentar, mas ele não quer pegar o cidadão que está armado, ele tem medo, ele não quer trocar tiro, ele não quer pôr a vida dele em risco, né? Então, isso é um fato extremamente importante, que quando aparece na mídia essas coisas, eu praticamente, assim, pessoalmente, eu não me abalo, porque o pessoal de direita sabe que a probabilidade disso acontecer é mínima, entendeu? É mínima. E a gente não tem que dar ibope, porque é isso que a mídia podre hoje no Brasil ela quer, entendeu? Lamentavelmente, né? Exatamente, André. E é o que a gente vem falando aqui nas lives, tentando trazer, vá pesquisar informação. Toda a rede social, que nem um clube, tem a rede social sua lá. Entre em contato, é uma gente maravilhosa. Vai tirar sua informação, porque a mídia está a serviço de uma porcaria de uma narrativa. Eles querem dar instrumento para as mentiras que contam, que mais armas é mais violência, que mais armas, é uma insegurança, temos que limitar os horários de clube de tiro, que nem o sapo Dino lá fica praguejando. Não é, minha gente, é diferente. E André, para voltar no nosso assunto de marketing aí, porque eu acho Kleber, só querendo te cortar, Kleber, mas só para elucidar isso que o André acabou de dizer, essa imagem que nós estamos vendo aí é exatamente a série histórica do número de homicídios do Brasil, que chegou ao pico máximo aí de mais de 60 mil mortes, e no governo Bolsonaro, né, começou lá no Michel Temer, teve uma queda brusca, né, do número, chegando à mínima de 41.069 homicídios violentos no país, né? Então tá aí, ó, tá bem explicado, tá desenhado. O governo que prega o amor só teve mais homicídio, né? E aqueles que eles chamaram de flamenguista, dentista e todos os istas, foi o que mais conseguiu reduzir esses números, e tá aí a maior prova que a gente pode ter, né? Exatamente, você vê, são fatos, né? São fatos. E aí, André, para complementar a minha pergunta, quando eu comecei a atirar com 14 anos, foi a primeira vez que eu fui num clube de tiro, minha mãe acabou me levando, eu tinha paixão que nem você pelas armas, e sou atirador desde então. Quando eu cheguei no clube, naquela época, fui na DDG, na Associação Desportiva do Val Guimarães, os clubes eles tinham um aspecto de caserna, tinha um aspecto mais assim, parecia uma delegacia, parecia uma coisa militarizada. E hoje, quando a gente vê o clube, que nem a 1911, o trabalho que você faz, é um clube bonito, é um clube com diversos confortos, e eu acho que seria, como vocês prepararam, porque isso foi fantástico. Eu vejo esse mérito do aumento do número de armas, não ao governo Bolsonaro, mas sim ao trabalho dos clubes esportivos, de vocês do marketing, de trazer essa familiaridade
com um ambiente gostoso de você. É uma coisa que dá vontade de fazer um happy hour da sua empresa lá no clube. Então, fala pra gente como é que é essa ideia, qual que é o plano assim, de marketing que vocês vão fazendo para trazer essa alegria lá, tirar aquela tristeza antiga que tinha. O que acontece? A gente vive numa constante atualização no mundo, né? E quando eu ingressei no 1911, eu já trabalhava em agências de publicidade e marketing, e eu comecei a estudar um pouco os clubes que existiam naquele momento. E aí eu vi que a gente poderia, sim, mudar um pouco o conceito da imagem do clube de tiro, né? Justamente por isso, hoje nós recebemos mulheres lá no clube que eu quero que vá muito mais ainda o público feminino para ingressar nesse mundo. E quando elas entram pela primeira vez, elas falam assim: nossa, eu achei que aqui só ia ter homem barbado, rock and roll, bebida e, e tudo mais. Eu falei, não, gente, primeiro que os integrantes do clube são todos família. Se não é de sangue, é por consideração. Então a gente já tem um ambiente familiar vindo da nossa equipe, né? E a gente tenta passar isso para quem entra, para quem vai conhecer o 1911 hoje. Então a gente busca, sim, trazer um ambiente confortável, onde você possa passar o dia com a sua família, enquanto você está tirando com a sua esposa, o seu filho menor, a sua criança de colo, o seu cachorro, papagaio e periquito, possa estar lá também, possa fazer parte, obviamente não participando dentro da linha de tiro, mas nós temos os ambientes adequados para eles. Tem os jogos, tem fliperama, tem os brinquedos para os menores, tem fraldário. Nós do clube, quando vai alguma criança de colo, algum cachorro, nós cuidamos enquanto os pais estão lá fazendo a prática do tiro esportivo. Então, para a gente é até gostoso, porque quebra um pouco a nossa rotina de trabalho também, né? Quando tem uma criança ali com a gente, quando tem um cachorro ali. Então, isso é muito legal. Então, a ideia é essa, a ideia é a gente quebrar um pouco esse contexto de que clube de tiro é um lugar Y, X e Z. Não, o clube de tiro é um lugar para todo mundo. Como eu sempre falo para todos, a gente recebe muitas pessoas que nunca encostaram o dedo numa arma, né? E tem aquela mente, nossa, mas eu só vi arma de fogo na mão de bandido ou na mão do policial. O que eu falo para todo mundo, a primeira medalha de ouro do Brasil em Jogos Olímpicos, ela veio do tiro esportivo. Então, o tiro esportivo está presente há muito tempo no nosso país. Só que ele não era divulgado, porque a mídia ela não mostra isso, né? Então, o nosso papel de quem trabalha em clube de tiro é mostrar a verdade, é mostrar que sim, é um esporte que ele tem os seus riscos, como qualquer outro esporte. Se você pegar a moto e for correr, você pode cair com ela. Então, o tiro esportivo também tem os seus riscos. Porém, tem cursos, tem os instrutores que são capacitados para poder orientar todo mundo ali, para poder ter essa experiência e efetuar o seu treinamento com toda a segurança e de uma maneira recreativa também. Bom, estamos aqui ao vivo conversando com o André Átila Ferreira, ele que é diretor de marketing do Clube Shot em 1911, um bate-papo muito bacana. E olha, tem muita gente já interagindo aqui, André. O Marco Antônio, ele está fazendo a seguinte questão. André, você acredita que muitas coisas irão mudar para os atiradores a partir do novo governo? Falando em política, eu vou trabalhar com o se, tá? Se o Nine entrar no poder, isso é uma coisa que muitas pessoas me perguntam, né? Óbvio que eu não tenho bola de cristal, eu também estou amarrado quanto vocês. Mas o que eu falo para todo mundo é o seguinte: o clube de tiro já existe antes de qualquer era Bolsonaro, entendeu? O clube de tiro existia já na era PT. É óbvio que hoje, né, com o nosso presidente no poder, a palavra arma de fogo ela potencializou muito. Então isso causou uma briga pessoal de poderes, né? Então, se o próximo governo entrar no poder, o que pode acontecer, obviamente, é os decretos cair, isso eu não tenho dúvidas, não porque eles, eu não quero, é porque existe essa treta pessoal. Eu vou quebrar o decreto porque quem fez é o fulano que eu não gosto. É uma briga muito pessoal hoje de poder. Então, o que pode acontecer é a queda de decretos, né? Mas
Também falando do tiro esportivo, hoje, né, já até postei no Instagram, o tiro esportivo ele tem uma crescente muito grande hoje no PIB, em funcionários, né, empresas que estão contratando funcionário. Então, nós somos um número muito alto responsável hoje pela economia no país. Então, é algo que envolve, são interesses, né? Quebrando isso, perde um pouco ali a mamadeira para o governo desses valores, desse imposto tão caro que a gente tem que pagar. Porque a gente sabe que uma arma de fogo hoje ela é absurda aqui no Brasil, entendeu? A arma em si, ela é barata, o imposto que deixa na cara 1000 vezes. A gente sabe disso. Então, o governo vai perder essa mamadeirinha dele, entendeu? Mas é o que eu volto a falar. Se eu sou patriota, eu estive nas manifestações pacíficas no Ibirapuera, tô doido para ir para Brasília e eu tenho muita fé ainda que muita coisa vai mudar e tem muita coisa para acontecer até o dia 31 de dezembro. Ô, Kleber, tem muita gente participando aqui, Kleber. Tem muitas perguntas. Você quer que eu já traga mais algum questionamento do pessoal? Você tem uma pergunta para emendar nisso que o André falou? Não, eu só vou dar uma complementada aqui, e no sentido que o André falou, e trazer o pessoal para fazer a reflexão. Quando o André fala em muitos milhões, estamos falando de 5 milhões de empregos direto, mais de muitos milhões de empregos indiretos, é 4,9% do PIB brasileiro hoje é arma de fogo. A arma de fogo paga 98% de imposto. Então, assim, o Nine, eu tenho certeza que ele não sobe. Eu acho que tudo na vida, tudo que a gente passa de ruim tem um propósito por Deus, mas podemos viver essa coisa ruim e vamos ter força aí para batalhar, porque graças ao trabalho de vários patriotas aí, para até emendar uma pergunta aí, ao longo desses 4 anos eu vi o André organizando uma carreata para o 9/7 lá em Brasília, saindo do clube com vários patriotas na manifestação do ProArmas. Então, André, fala para a gente também como é que foi esse trabalho, porque se hoje é um grupo consolidado e algo capaz que o PT vai respeitar, porque a taxinha é um monte, é graças ao trabalho que foi feito ao longo aí por Marcos Polon, entre outras pessoas, o André, organizando essas carreatas, essas manifestações pacíficas. Como é que foi lá, André, o 9/7, ao longo desse tempo aí? Exatamente, a gente sempre apostou, junto com o Marcos Polon e o pessoal do ProArmas. Estamos desde a primeira caravana para Brasília, não perdemos um ano. As 2 primeiras nós fretamos ônibus para os nossos filiados e para visitantes também que queriam ir conosco. No último ano, em vez de nós fretarmos, nós compramos 50 passagens pela caravana do próprio ProArmas e disponibilizamos para quem realmente tinha interesse. Então, em vez de a gente fretar o nosso ônibus, a gente preferiu comprar do ProArmas e fazer a galera ir com a caravana do ProArmas. O trabalho é um trabalho de formiguinha, né? Eu ainda acho, aproveitando aqui a nossa live, eu ainda acho que o mundo do tiro ele precisa ser muito mais unido, tá? Eu acho que os clubes precisam se unir muito mais. Nós estamos todos no mesmo barco, em busca do mesmo objetivo. E falta um pouco de união. Um pouco não, falta muita união. Porque a primeira oportunidade que a pessoa tem para querer quebrar você, ela vai te quebrar. Porque ela te enxerga apenas como um concorrente, né? Então isso daí ainda é muito triste e o atirador ele precisa evoluir muito isso daí ainda, tá? Eu falo como atirador, tá? Falo como CAC mesmo e como um cidadão. Então eu acho que falta sim ainda muita exposição ainda dos nossos atiradores em apoiar a causa, em apoiar o ProArmas, que hoje nós temos uma bancada de direita, né, graças ao trabalho do Marcos Polon, que foi chamado para poder participar, e aí foram pegando pessoas, referências de cada estado do Brasil, para poder formar essa bancada que nós temos hoje de direita. Então, o movimento ProArmas, ele é uma festa, é algo que eu nunca vi igual, né? Você está em Brasília, com milhões de pessoas, nenhuma delas estavam armadas, porque nunca foi sobre armas, sempre foi sobre a liberdade. O Polon sempre falou isso, né? Então nunca foi sobre armas, sempre foi sobre liberdade. Então nunca teve pessoas armadas, nunca teve briga, nunca teve um lixo no gramado, sempre teve ordem e eram milhares de pessoas.
Então, eu só tenho a agradecer ao Marcos Polon, ao Daniel também, do ProArmas, que cuida aqui de São Paulo, que é um parceiraço meu, estava lá no clube esses dias também, a gente trocou um papo muito legal. Então, nós precisávamos de um líder. E eu ainda acho que tem que ser mais forte ainda com os atiradores, né? O ProArmas é o nosso líder, mas ainda tem que bater mais forte nos atiradores e fazer o pessoal acordar, né? Não adianta ficar manifestando do sofá, não adianta apoiar do sofá. A gente tem É, o que que a juntos. galera, o que a galera não entende, né, André? Que até os maconheiros são unidos e a gente do tiro fica nesse mole-mole, né? Exatamente, exatamente. Porque tem que perder um pouco essa questão de ego, eu sou melhor, ninguém é melhor que ninguém, a gente está aí todo mundo para aprender, a gente está ali para pegar conhecimento, para passar conhecimento, para se ajudar. Público tem para todo mundo, entendeu? Se hoje clubes de tiro você pega, tem essa treta toda, vamos mudar de foco. Padaria, quantas padarias existem no meu bairro aqui? Eu nem sei, eu já perdi as contas. Você imagina se um treta com o outro. É muito pelo É, contrário. Acabou o pãozinho do Joaquim, eu vou lá no Antônio e compro do Antônio, porque o Joaquim falou, vai no Antônio comprar. Então, eu acho que falta isso para os atiradores, falta essa união, essa ajuda, né? Galera, vamos lá, tá todo mundo junto, vamos lutar, vamos vencer essa batalha aí, porque a guerra é nossa, a guerra é sim. nossa. Bom, e voltando aqui para a galera que está participando com a gente, lembrando que hoje estamos conversando com André Átila, ele que é diretor de marketing do Clube de Tiro Shot em 1911, na cidade de São Paulo. Quebrando esse tabu, estamos aqui batendo esse papo sobre o tiro esportivo no Brasil e também o André que participou já de algumas manifestações ali no Ibirapuera. Estamos quebrando também algumas narrativas que estão sendo faladas sobre esses assuntos. Bom, eu tenho que dar uma boa noite para a Vanessa, que chegou e deu uma boa noite para todos nós. A Regiane está dando boa noite, queridos. Valeu, Rê, seja bem-vinda aqui no nosso bate-papo. E o Múcio, ele está fazendo a seguinte questão. Qualquer pessoa pode praticar esse esporte, André? Bom, vamos lá. Qualquer cidadão de bem, tá? Que não responda por nenhum processo criminal ou eleitoral pelo Exército Brasileiro hoje, a partir de 18 anos, pode entrar para o mundo do tiro esportivo, pode ter o seu CR. Porém, só é permitida a compra do seu armamento acima de 25 anos, tá? Então, você que tem interesse, você pode sim se filiar ao clube acima de 18 anos, você vai passar por um psicólogo, realizar o laudo psicológico, vai realizar o laudo de tiro, o Exército vai fazer uma pesquisa sobre você para poder te conceder o CR, que é um certificado de registro do atirador esportivo, tá? As pessoas acham que é fácil, né? Ah, vou tirar o CR, vou comprar uma arma e vou sair por aí andando com ela. Ou as pessoas falam assim, eu não posso ter uma arma, pelo amor de Deus, porque eu sou nervoso. Se eu tiver uma arma na cintura, o bicho vai pegar. Galera, quando você tem uma arma de fogo legalizada, bonitinha, na sua cintura, e você vai fazer a sua prática do tiro, sua cabeça muda completamente, tá? Você acaba se tornando, falando bem o português claro, o otário na situação. O cara quer brigar com você, desculpa, desculpa, sabe? Você vai fugir do problema, porque você sabe da responsabilidade que você tem com você, né? Nós, ao contrário dos bandidos, nós somos fiscalizados pelo Exército e pela Polícia Federal. Então, nós vamos responder pelos nossos atos, né? E não é barato para responder também não, viu? Vai ver quanto que é um advogado criminalista aí para cuidar de uma causa aí, né? Então, vale muito a pena falar sobre isso também. Mas o fundamento, o principal do CR é voltado ao tiro esportivo. Existem campeonatos que você pode ganhar armamento, você pode ganhar dinheiro. Lá no 1911, nós fizemos campeonato interno, onde o primeiro colocado ganhou arma, o segundo e o terceiro ganhou filiação. Então, isso é legal, porque não adianta só você ter uma arma de fogo, você tem que treinar. O treino é importante, porque em um momento que você precisa se defender, não é um videogame. Você não tem como você voltar ao jogo. Então você tem que estar preparado. E você só vai estar preparado treinando, fazendo cursos, estando presente no seu clube de tiro. E não quando você conquista a sua arma, fala, agora eu tenho minha arma de fogo, tá tudo certo, eu vou ficar em casa com ela e estou preparado. Não é assim que funciona. E eu acho bacana, André, essa abordagem que você teve, porque realmente a arma requer treino,
as pessoas treinam. É gostoso demais treinar, minha gente. É maravilhoso. Como o André falou, você que for menor de 25 anos, pode ir para o clube, se for maior de 18, vai lá tirar o seu CR, porque que nem o clube em 1911 tem a linha completa da Taurus de armamento lá disponível para você praticar. O tiro é um esporte extremamente salutar, ele aumenta a sua concentração, você tem que fazer um trabalho de respiração, porque é um tiro preciso, você se acalma, você livra do seu estresse. E fora que a defesa, né? A vítima armada é muito mais difícil, né, do que um predador. O ladrão, ele é sempre um vagabundo, ele é um rapaz que não quer trabalhar, ele quer um dinheiro fácil, ele quer uma situação fácil. Quanto mais você aumentar a dificuldade, o risco para ele, pior fica. E voltando para a parte esportiva, André, fala para o pessoal do Regional CBC, porque poucos sabem que ele é o maior evento esportivo do mundo, com o maior número de atletas. O pessoal às vezes fica falando essa bobagem que a Globo Lixo fala, que o futebol é o maior esporte, uma chupeta. O maior esporte do mundo é o tiro esportivo. O nosso tiro esportivo é o maior campeonato que a gente tem, é o Regional CBC. Fala dele, André, para a gente aí, para o pessoal conhecer. Exatamente. Eu convido a todos, fazendo já o marketing aqui, a seguir o 911 Shooting Club nas redes sociais, porque lá eu posto tudo o que acontece, todo o calendário de provas que ocorre durante o ano. Por coincidência, eu estou com a camiseta do CBC Taurus aqui do Regional, porque eu sou delegado de prova lá também, eu que vou estar orientando e dando a prova para vocês. Então, vale muito a pena, é um campeonato muito legal, que precisa, sim, da participação de mais atiradores, é nível brasileiro, não ocorre só no 1911, não ocorre só em São Paulo, é nível Brasil, então você compete com o Brasil inteiro. Tem para mulheres também, tem o campeonato feminino também, onde a mulherada compete com outras mulheres, nível Brasil, sabe? E é um esporte muito saudável, é muito legal, existe concentração, tem toda uma regra a ser seguida no Regional CBC, pontuação a ser seguida, tudo bonitinho, com premiações, né? Além de você poder estar entre os primeiros, receber a sua medalha, só de você estar participando no Campeonato Regional CBC, você já concorre a prêmios todo mês. Então, todo atleta ocorre um sorteio que você pode ganhar uma arma, sem estar entre os primeiros. Então, é muito legal, vale muito a pena, precisa sim potencializar ainda mais os campeonatos. Se você pegar hoje a quantidade de atiradores que tem, a quantidade de CACs que tem, a quantidade de pessoas que participam, é muito pouco ainda a quantidade. Então as pessoas têm sim que participar. Aproveita, você está no mundo de tiro, você está no mundo esportivo, aproveita essa oportunidade, participa de campeonato. Isso ajuda muito para você como pessoa. Eu costumo falar até que o tiro esportivo ele serve como tiroterapia, porque ele te ajuda sim na sua concentração, na respiração. Então é muito interessante e eu convido a todos que nunca teve essa oportunidade que vá conhecer um clube de tiro. Óbvio, quero muito que seja no 1911, mas busca o mais próximo de você, vai conhecer um clube de tiro, vê como é que funciona, quebre esse tabu para você ver que é uma sensação muito gostosa e que, assim, vicia, você vai querer sempre. Isso é verdade. E ó, para quem está nos escutando agora pelo Spotify, seja muito bem-vindo. Estamos conversando com o André Átila. Ele é diretor de marketing do Clube de Tiro Shooting 1911 na cidade de São Paulo. E o Marco Antônio, ele está colocando o seguinte aqui, ó. Também sou apaixonado por tiro esportivo. Tenho uma CBC 5.5 Standard. Gostaria de futuramente ter uma arma de fogo, mas acredito que a partir do ano que vem vai ficar difícil. Vamos ver como é que ficam as coisas, Marco. De repente, ano que vem, para alguns, não chega. E o Marco... Corre que dá tempo. Corre que dá tempo. Lembra do CI. Lembra do CI. E ele completa aqui o seguinte. Aí, André, cuidado ao falar que pessoas no morro estão portando fuzis e pistolas, pois, segundo a mídia, é possível confundir com furadeiras e guarda-chuvas. Bem lembrado, né, Marco? Bem lembrado. Ó, a dona Iracema está dizendo o seguinte: vejo na TV, sempre que falam de armas, é de forma ruim, induz a gente a ter medo. André, esse é um ponto que, lamentavelmente, como a mídia é tendenciosa à esquerda, eles fazem esse trabalho de tortura psicológica no cidadão que não busca muitas informações,
ou às vezes a pessoa acredita naquilo que a televisão está passando e não vão procurar, né? E aí, emendando na pergunta que o Múcio colocou aqui, eu gostaria que você falasse o seguinte: como que é a pessoa que nunca tirou, a pessoa tem curiosidade, mas tem medo, e de repente ela quer ir lá no 1911. Como que essa pessoa é recebida? Como que é o trato? Se no bate-papo ela desejar fazer um tiro, ela tem uma prática do tiro recreativo com um treinador, com um instrutor? Como é que você pode explicar aí que essa é a pergunta do Múcio, que ele fala aí que uma pessoa não habilitada, se existe um pré-treinamento? É uma pergunta muito interessante, até agradeço desde já. Lembrando que o instrutor no clube ele é para todos, para quem já atira, para quem já está há 10 anos com CR, há 20 anos, ou para quem nunca pegou numa arma. E lá no 1911, nós temos um know-how muito forte com esse primeiro contato de pessoas, né? As pessoas, elas vão lá, a maioria delas, e elas têm curiosidade, nunca atirou, muitas têm medo de segurar numa arma de fogo. Então, quando a pessoa ela entra no clube, ela já vai ao balcão, na recepção, a gente já pergunta, teve um contato, já tirou? Ela já fala, nunca tirei, moço, tenho medo, não sei o quê. Aí, o que a gente faz? Já descontrai ela lá em cima. Fala, então, hoje é o dia que você vai atirar, hoje é o dia que você está no parquinho e vai perder esse seu medo. Então, a gente já começa a ter um diálogo ali com a pessoa, um bate-papo, para ela poder relaxar. É óbvio que a gente sempre passa a parte de segurança, né? Que é muito importante. Nós passamos já no balcão, a gente já fala da segurança, de não poder apontar uma arma de fogo para alguém, o dedo fora do gatilho, mas também a gente passa também que um instrutor vai estar com você, vai te capacitar, vai te passar todas as informações necessárias para que você possa ter esse primeiro contato de uma forma segura e recreativa. Então, nós trabalhamos sim com tiro recreativo, que na minha opinião é o primeiro contato para o atirador, para ele poder ter o seu CR, né? Não tem como você ir numa agência de carro, comprar um carro sem fazer um test drive. Não existe essa possibilidade. Então, no tiro esportivo não pode ser diferente. Então, nós temos sim o tiro recreativo, onde a pessoa ela vai ter esse primeiro contato, o instrutor ele vai auxiliar, vai passar as informações necessárias e básicas para que essa pessoa, de uma maneira segura, possa ter ali uma experiência recreativa do tiro esportivo, para que ela possa vir mais e mais vezes e possa divulgar para os amigos e quebrar esse paradigma, né? Desmistificar essa relação que a arma de fogo é só o bandido, é só o policial que tem. Não, nós viemos para desmistificar essa relação. Bacana. André, para trazendo a discussão aqui, o que a Dani Iracema falou, né? Porque isso é um plano da esquerda, às vezes a gente bate muito aqui na live, que a gente tem que começar a pensar como direita. Porque às vezes a gente não traz a liberdade para dentro da sua cabeça. Você começa a pensar como esquerdista e fala, ó, eu não concordo com ele, mas você pensa como ele. Então é sempre a gente importante trazer esse trabalho. A mídia, ela quer que a gente seja escravo, que a gente seja refém, que nós tenhamos medo, porque eles querem vender solução. E com base nisso, André, quais são os treinamentos que a gente pode estar fazendo lá, que se oferece para você não ter essa condição, sentir esse medo que a mídia te traz, todo esse receio que a mídia acaba te trazendo, porque as pessoas acabam concordando com as limitações que os tiranos querem nos impor. Qual que é o trabalho que é feito para essa perda desse suposto medo, né? Esse medo colocado na cabeça das pessoas? O primeiro trabalho é o trabalho psicológico, né? A gente precisa conhecer a pessoa que está indo no clube de tiro, tentar descobrir ali qual que é o receio dela, qual que é a visão que ela tem do mundo do tiro, para que possa ser feito um trabalho em cima dela, né? Então, como eu falei para vocês, o tiro esportivo ele é considerado uma tiroterapia. Ele ajuda sim as pessoas, né? Então, às vezes a pessoa ela tem uma certa ansiedade. Quando pela primeira vez ela entra dentro da pista, ela escuta um disparo, ela dá um pulinho, aí eu falo, pô, tô acostumado já, você vê, eu acho que eu não tô nem escutando mais direito, que é o dia inteiro escutando tiro, então você vai tentando sempre levar pro lado esportivo, para que ela veja que, tipo assim, ninguém tá me notando aqui, eu não vou passar vergonha, entendeu? Todo mundo ali é igual, todo mundo se assusta com os primeiros disparos que o atirador da baia do lado dá, eu passei por isso, né?
Então, é feito, sim, uma análise da pessoa quando ela vai ao clube de tiro. A gente precisa conhecer essa pessoa, né? Precisa conhecer ela. Então, é feita uma análise, sim, desde o balcão, desde a entrada dela, que ela passa por um segurança. Então, assim, ela apresenta a documentação dela, o segurança faz uma pesquisa de antecedentes criminais dessa pessoa, tá? Obviamente, a pessoa nem sabe, a gente não trava ela na hora, mas enquanto ela está no balcão, é realizada uma pesquisa dela para saber se é um cidadão de bem que está entrando no clube de tiro, se está com bolsa, qualquer coisa, é feita uma revista, se essa pessoa não é filiada ao clube de tiro. Então, exige todo um preparo nosso, né? Existe uma atenção muito grande de nós que trabalhamos lá dentro, para que não ocorra nada de ruim com a gente, né? Como já aconteceu em outros clubes, fora do Brasil também. Então, existe essa preocupação, sim, e a gente está ali para realmente a gente educar, mostrar o que é o mundo do tiro esportivo. Tirar um pouco da imagem do guarda-chuva na mão do criminoso lá no Rio de Janeiro, né? Então, a gente mostra que quem tem o controle daquela arma ali é você. Ela não vai te fazer mal. Se eu colocar uma arma, minha arma está aqui do meu lado. Ela tirou em algum momento que eu estou falando com vocês aqui, ela não deu nenhum disparo, entendeu? Então a gente passa isso para as pessoas. O que faz o mal não é uma arma de fogo, e sim é o cidadão que não é um cidadão de bem, entendeu? Se você tem um carro, você também pode matar milhares de pessoas se tiver na mão de uma pessoa errada. Se você tem uma faca, o John Wick não matou com uma caneta. Exatamente. Vamos lembrar disso. Então, o que mata as pessoas não é o objeto que está aqui, e sim é o cidadão que não é de bem, ele também está com uma má intenção. Então, a gente passa essas informações, eu acho importante passar. Essa questão do tiro esportivo, a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, é algo que é batata, eu sempre falo, porque eu já quero quebrar o paradigma ali no começo, que é para a pessoa achar, pô, nossa, realmente, pô, eu nunca imaginei que uma medalha de ouro do Brasil, a primeira, fosse no tiro esportivo. Então ali a gente já passa uma informação, educa a pessoa do que é o tiro esportivo. Porque é um esporte maravilhoso, né? A gente fala, não, tem o Felipe Wu aí, que é medalhista agora dos Jogos Pan-Americanos, medalhista de Olimpíada. É um esporte que você, o pessoal que acompanha, você vê que quantas vezes o André fala que família, amigos, cidadão de bem. Em que esporte que você ouve toda hora uma pessoa falar de cidadão de bem, de família, sem antecedentes criminais? Você não ouve isso. Então, assim, isso já é um conceito de base. Então, eu acho maravilhoso, realmente, André, esse trabalho, vocês estão de parabéns, e ver lá no clube de vocês o número de meninas, de jovens, porque quem frequentou antes, que é mais old school aí do tiro, lembrava que era só homens, pessoal com muito dinheiro, né? Porque, para a gente entrar aqui um pouquinho no futuro, o pessoal fala que o Nine é o pai dos pobres, né? Mas quem praticou tiro em 2002, 2003, 2004, que nem eu atirei, era esporte para rico, meus amigos. O Nine nunca foi pai dos pobres. Era uma merda, porque você gastava um dinheiro, você tinha que ter um dinheiro do cara. Primeiro que o CR valia 2 anos. Então o CR não vinha, você dava entrada, então só no segundo CR você conseguia comprar uma arma. Aí você ia lá, a arma não chegava, era caro porque a gente não tinha dinheiro. E hoje eu acho maravilhoso você ver o rapaz da Telefônica encostar o carrinho, pegar a sua G2C e ganhar campeonato no clube de tiro. E ele ganha o campeonato com a arma mais barata que tem no mercado. E André, trazendo essa reflexão, como que você vê o futuro econômico do tiro para o ano que vem, se esse porcaria subir, se o Haddad for fazer porcaria na economia, como é que você vê que vai ser essa diferença aí para o pessoal baixa renda, né? Essa informação é muito importante que você está passando. Eu vou até comentar. Eu estive agora recentemente na inauguração da loja Conceito da Taurus, né? Nós recebemos o convite. É uma loja Conceito que vai ter no Brasil inteiro. E o que eu posso falar que o próprio Salésio, o presidente da Taurus, passou para todo mundo lá? O tiro esportivo já passou por muitas dificuldades, muitas barreiras.
e nós sempre superamos todas elas, né? Então, se o Nine realmente subir a rampa, é mais uma barreira que a gente vai passar. Nós somos muito maiores do que ele, entendeu? Será que ele vai ter mesmo poder de vir buscar a sua arma, a minha arma? Eu acho meio complicado, entendeu? Então é algo muito delicado e que, para ele, o mais importante, quem sabe, é o dinheiro. Ele gosta disso aqui, ó. Taxinha. Entendeu? Violininho, né? Gosta. Do violininho, né? O menor violino do mundo. Adora tocar isso aqui. Você tá entendendo? E ele sabe, ele não é bobo, ele sabe da grande responsabilidade, da grande margem que o mundo do tiro representa hoje economicamente no país, entendeu? Então, assim, eu acho que se realmente acontecer, nós vamos passar por momentos complicados, sim, mas nós vamos passar, exatamente, a gente não vai parar ali, a gente vai passar por esses momentos e vamos sair mais fortes ainda. Mas eu tenho muita fé, eu tenho muita convicção de que isso não vai acontecer. Eu sigo o seu princípio de que ele não vai subir a rampa, entendeu? Eu confio muito no meu presidente, eu confio muito nas Forças Armadas. O cenário que nós estamos vivendo hoje é algo que não tem como retroceder, alguém vai ter que ganhar. E o bem sempre vence o mal. Então, sigo isso no meu momento, eu espero que isso se concretize. Maravilha, estamos conversando com o André Átila, ele que é diretor de marketing do Clube de Tiro Shot 1911, na cidade de São Paulo. E a galera tá chegando, desejando uma boa noite aqui para o Gessner Ciola, nosso amigo Gé, obrigado pela participação. Também o Ed está participando e está dizendo assim, ó, organizem um encontro em algum local público. Tem algumas restrições, né, para um encontro de atiradores em local público, pode não dar muito bom no atual cenário, né, André? Mas tem um encontro, sim. Todo ano tem feira. Teve o Expo Tiro agora, teve o encontro que ocorreu na base Armalite, no evento W2C, entendeu? Que tem clínicas de tiro, que você pode ir com o seu armamento e aprender com mestres ali do tiro esportivo. Então, esses encontros acontecem. Ou, se você preferir, faça um encontro no 1911 do Shooting Club, entendeu? Tem lá a área de Exatamente. Tem a área da churrasqueira. Isso que eu ia falar. Vamos fazer o encontro na 1911. Tem a churrasqueira, tem o Luizão lá que ajuda a gente em tudo. O Paulão com o café dele lá, que é maravilhoso. Porra, vamos fazer lá. É só organizar. Tá aqui um grupo de pessoas, já aproveita para conhecer. Tenho certeza que o André vai abrir a porta pra gente aí, quem quiser ter a primeira experiência. Vamos organizar assim, Ed. Vamos pensar nisso aí. Estamos fazendo os nossos contatos aqui. São todos convidados. E o pessoal continua mandando boa noite. O Ayrton tá ligado com a gente aí. Boa noite, Ayrton. Olha aí, a minha mãe tá acompanhando o assunto de hoje. A dona Lia, boa noite, meninos. Boa noite, mãe. Não posso falar besteira. Minha mãe tá vendo a gente aí. A minha também tava olhando também. Tá acompanhando aí, a dona Antônia tá sempre com a gente aí. O Sérgio Angelim tá dando boa noite para nós também. E o Ayrton, ele traz a seguinte pergunta, ó. Um segurança de carro forte veio falar para mim que é contra, porque se um comerciante tiver posse de arma, o bandido, no caso, sabendo que ele está armado, vai chegar atirando. André, aproveitando esse questionamento do Ayrton, eu sinto que muitas vezes o cidadão brasileiro, ele tem uma certa síndrome do vira-lata, de achar que ele não é capaz, de achar que ele não consegue, de achar que ele não pode. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente, aproveitando esse levantamento que o Ayrton fez. Eu acho que muito mais importante é você poder preservar o seu patrimônio e a sua vida, né? Quando você tem a oportunidade de ter uma arma de fogo para você se proteger a sua família, o seu estabelecimento, eu acho que tudo vale, né? Eu sempre falo que é melhor a mãe do bandido chorar do que a minha mãe. Então, essa questão de a pessoa não pode ter uma arma de fogo, eu acho perigoso. Primeiro que você que tem uma arma de fogo regularizada, você não vai usar ostensivo.
Você não tem que mostrar que você tem uma arma de fogo, já começa por aí, entendeu? Sim. Se você tem o seu estabelecimento, você não tem que mostrar que você tem uma arma de fogo, porque o ladrão ele é um elemento surpresa, ele já está com a arma apontada para você quando ele vai te abordar. E você, bem treinado e capacitado, tem que saber identificar se vale a pena você reagir, né? Porque às vezes não vale a pena você reagir na situação. Agora, se a sua vida estiver em risco, se o seu bem patrimonial estiver em risco, e você tiver a oportunidade sim de se defender, por que que não pode ter? Por que que só o bandido pode ter a arma, então? O cidadão de bem não pode ter? Ou será que porque uma pessoa que trabalha com a segurança pública, talvez ela não aceita que ela teve que estudar muito para ter uma arma de fogo e ela acha que um cidadão de bem não pode ter uma arma de fogo para se defender? Não desmerecendo, muito pelo contrário, mas infelizmente, se eu discar 190, a polícia não vai chegar em 1 minuto para me socorrer. Então, se eu tenho uma arma para me defender, por que que eu vou por que que eu vou, não posso ter uma arma, entendeu? Eu acho que esse é o tipo de pensamento que precisa amadurecer um pouco mais e enxergar que está além disso, porque se a pessoa hoje ela trabalha com uma arma de fogo, fazendo uma segurança patrimonial, ela tem que lembrar que talvez a mulher, a filha, a mãe não tenha uma arma para se defender e talvez não consiga contar com a ajuda da polícia naquele momento. Então, eu acho que uma arma na mão de um cidadão de bem hoje, ela sim pode resolver a sua situação e pode sim preservar a sua vida e a vida de um terceiro que precisa dessa ajuda no momento. E complementando aqui, trazendo essa discussão que o Ayrton levantou para a gente aqui, Ayrton, tome muito cuidado com o dono de açougue vegano, meu amigo. Dono de açougue vegano é a pior coisa que tem. O cara vive da arma de fogo, ele tem o chamado micropoder e ele só quer ter para ele. Então já começa a desconfiar dessa pessoa porque a pessoa tem que respeitar o direito. E como o William trouxe aqui a síndrome de vira-lata, vamos usar o Google de forma boa. Faz uma pesquisa dos Cajuns americanos. São pessoas extremamente ignorantes, que casam entre parentes, que não têm o menor estudo, só que moram lá nos Estados Unidos. Eles não são mais inteligentes que ninguém. Tá lá e essas pessoas podem comprar fuzis, armas livremente, porque é um país que respeita a sua liberdade. E André, para trazer isso, para deixar claro, para a gente acabar de uma vez de todo, fala para a gente qual que é o processo, quando o cara vai começar a tirar o mar, como é que é o procedimento do zero? Cheguei lá no 1911, tomei o café do Paulão, falo, agora eu quero tirar meu CR. Como é que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser? E só emendando nisso que o Kleber tá colocando aí, como que é o procedimento e tal, o Múcio tá dando os parabéns pelas informações, tá dizendo que é muito esclarecedor. E o Ed está fazendo o seguinte questionamento: o CR tem validade nacional? E a dona Lia está perguntando: até que idade pode tirar, então, o CR? André, é com você. Vamos lá. A validade do CR hoje ela é de 10 anos, tá? Então, você tirando o seu CR, ele é válido por 10 anos. A cada 10 anos, você vai ter que fazer uma renovação dele. Não existe um limite para você poder ter o CR. Obviamente, você vai passar por laudos psicológicos, laudos de tiro. Se a psicóloga ela achar que você não está apto para ter uma arma de fogo, ou se no laudo de tiro, devido a uma certa idade ou algum problema de visão, você não conseguir fazer a pontuação que é necessária, você vai ser reprovado, entendeu? Mas não existe uma regra, existe uma regra mínima, 18 anos. Agora, a máxima não existe, tá? Então, agora voltando ao que o Kleber questionou. Hoje, para você ter um CR, você vai lá no 1911, vai conhecer as dependências do clube. O CR hoje, como eu falei, ele é válido por 10 anos. Então, para você ter o CR, quais os documentos necessários? CNH, RG, né, atualizado. Comprovante de endereço, também atualizado. E comprovação de trabalho. Se você for empresário, um contrato social. Se você for funcionário, carteira de trabalho. Se você não for nenhum dos dois e é autônomo, CNPJ, MEI, o Exército exige isso de você, tá? Então você precisa ter isso, certo? Feito, organizando todas essas papeladas, existe uma abertura em cartório, porque nós temos os nossos procuradores, onde faz todo o processo de trâmite, de transição, conversando clube e exército, onde você não precisa se preocupar com isso. O clube cuida disso para você. Você vai passar pelo laudo psicológico,
A avaliação ela é realizada em até 7, 10 dias úteis. Essa avaliação volta para nós. Quando essa avaliação chega, nós ligamos ao cliente, quando ele é aprovado, e marcamos o laudo de tiro, que é lá no clube, realizado lá no clube mesmo. O cliente faz esse laudo de tiro, onde existe a teórica, umas perguntas que ele faz em sala de aula, ele tem que responder em sala de aula, mas a parte prática, que são os disparos com a pontuação, tá? E aí, feito isso, no mesmo dia, ele vai preencher uma série de documentos que é necessário para dar entrada no Exército. Quando nós colhemos todas essas informações, as meninas do escritório, né, da nossa parte de assessoria documental, elas pegam todas essas informações, elas anexam isso no site do Exército, é gerado lá uma senha para você poder acompanhar o seu CR, né? E aí demora até 60 dias após protocolado para sair o seu CR, tá? Sendo deferido pelo Exército Brasileiro, seu CR, beleza, está aprovado, ótimo. Aí aguardar os passos até onde o Exército vai encaminhar no seu e-mail. Hoje, que o CR ele é digital, antigamente era uma folha A4, acho que eu até tenho aqui na minha parede o meu antigo, é uma folha A4 antigamente, hoje é digital, mas você pode se imprimir e fica de um tamanho de um cartão de visita, põe na carteira, porque existe um QR Code, onde quando você é abordado, a polícia ela consegue pegar as suas informações e ver que você está tudo legalizado, tudo bonitinho. Ah, perfeito. Beleza, André. E André, só para, William, sem te cortar, só para o pessoal entender a dificuldade. Olha quantos passos, 60 dias para documentação, tudo papel. Aí vamos falar agora da parte legal. Eu ligo lá para a Natália e falo, Natália, quero correr meus papéis para comprar uma arma. Quais que são os documentos para comprar o objeto? Porque a gente chegou no objeto. Que agora você tem um papel, tem uma autorização, precisa chegar no objeto. Porque é o objeto do mal, né? A arma é o que faz o mal para o esquerdista, é o terrível. Então vamos lá no objeto do mal. Quais são os procedimentos até você conseguir comprar o objeto do mal? Que você vai ligar na Natália e pentelhar lá. Natália, cadê minha autorização de compra? Eu vou chamar de guarda-chuva também. Né? Já que eles podem, a gente também pode, né? Pode usar esse termo. O amor vence, o amor sempre vence. Então, hoje, quando você tem o seu CR em mãos, você vai comprar a sua arma de fogo, então você tem que apresentar, como você é filiado nosso, então nós já temos o seu CR, já temos as informações necessárias, que são o seu documento, comprovante de endereço, enfim. É realizada a compra dessa arma, tá? Presta atenção no processo, 60 dias de CR, aproximadamente, que ainda vai um pouquinho mais, tá? Mas esse é o processo. Você comprou a sua arma. Se eu não tiver em estoque, demora mais uns 60, 90 dias, dependendo da arma. Armas importadas, eu tenho clientes hoje que quer arma importada, só para fevereiro vai chegar para nós essa arma. Então, tem ainda o tempo da arma. Porém, nesse meio tempo que a gente está encomendando a sua arma, está trazendo a sua arma, a gente consegue fazer autorização de compra. O que é autorização de compra? É a informação do fornecedor, o calibre, quem fabrica, o modelo, tudo certinho. Então, essa autorização, ela é possível realizar sem eu estar com a arma ali presente. Feito isso, beleza. Espero a arma chegar. A arma chegou, eu já tenho o número de série. Aí eu vou lá, pego essa autorização de compra, que nós tiramos durante esse meio processo, junto com o seu CR, junto com a nota fiscal do armamento, com autorização de compra, mando para o Exército. Opa, agora vai vir a CRAF e a guia. Não é mais assim. Antigamente saía tudo junto, né? Já pegava a arma de uma vez, era CRAF e guia de uma vez. Agora o que acontece? É mais 90 dias aproximadamente aí, tá? Para você pegar a sua CRAF da sua arma. Beleza, chegou a CRAF da arma. E aí, André? Posso levar minha arma embora? Posso vir com ela para o clube? Como é que funciona? Quando você está com a CRAF em mãos, você pode retirar o seu armamento, porém ele tem que ir desmuniciado para a sua residência. Certo? Quando sai a sua guia de transporte, que demora mais ou menos aí uns 20, 30 dias, então já não são mais 60, já não são mais 90, ainda tem mais uns 10, 20, 30 dias aí de guia de transporte, que é o que te autoriza você a transitar com o seu armamento municiado no trajeto
da sua casa para o clube de tiro, né? Fora ainda aquele tempo que a arma tem para chegar no clube de tiro. Então, basicamente, é mais fácil fazer um filho hoje do que ter uma arma de fogo. O filho vai nascer primeiro. É mais ou menos Então, isso. então, o que você está me dizendo, André, é que a narrativa não existe de jeito nenhum. Então, o cara que vai se matar, ele não vai esperar um ano para se matar. O cara que quer matar a esposa, ele não vai esperar um ano para matar a esposa. Para roubar o banco, ele não vai esperar um ano, né? Porque é um ano aqui do que você me falou. É bem difícil, então, né? Eu acho que o pessoal tem que começar a se atentar para isso, e o maravilhoso dessa live vai ser isso, a gente conseguir ver como é difícil, como é uma narrativa do que o Alexandre, o Xandão, ele aí lá na terra dele, né? Não foi aqui no Brasil, ele proibiu os atiradores de transportar suas armas. E o Fachin proibiu a compra nesse período, os calibres, como se fosse fácil, como em um ano você vai ter um planejamento de um ano, né? Então acho que é legal desmontar essas narrativas, ver toda essa parte como é burocrático. E só para fazer um contraponto a isso que o André trouxe, a pessoa fala, essas burocracias são maravilhosas, é por isso que é seguro. Gente, a minha primeira arma que eu comprei foi no shopping Ibirapuera. Você chegava lá, André, quando você ia comprar a sua arma, aí você falava, olha, o vendedor te falava, essa aqui é a arma, eu comprei um Taurus, 2 polegadas, 5 tiros. Ele falava, olha, você quer o porte ou só o registro? O registro era R$60 e o porte era 40. Aí você falava, não, eu quero o porte também, R$40. André, do dia que você nasceu, quantos tiroteios você viu na rua? Porque isso mudou em 2004. Antes era assim, como você pagava um dinheiro, pagava, o cara te ligava, tava lá o porte expedido pela Polícia Civil, o registro pela Polícia Civil, e você andava tranquilamente. Eu nunca vi tiroteio. E aí por que o pessoal quer falar dessa burocracia falando que isso defende? Isso é só para provar que tanto faz, com burocracia ou não, né, André? Porque, como você disse, né, só as pessoas, a maldade está nas pessoas, não no objeto, né, André? Exatamente. Pessoas matam pessoas, né? Não é a arma que matam pessoas. Então, até o Paulo Bilinski, num podcast que ele participou, ele fez esse comentário, né? Onde ele fala que pessoas matam pessoas, que a arma dele nunca matou ninguém, mas ela sempre estava ali para protegê-lo. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso também, né? Eu acho que vai muito do ser humano. E é o que a gente está conversando. É tão burocrático hoje, não é um serviço barato para você poder ter uma arma para fazer o mal para alguém. Eu acho que o atirador esportivo, ele não vai se sujeitar a tudo isso, né? Em passar aonde ele mora, para ele matar alguém e a polícia ir na casa dele buscar ele. É muito mais fácil quando a pessoa quer fazer o mal, ela ir lá no morro e comprar um guarda-chuva, do que fazer todo esse processo. Né? Lá com o cupincha e Exatamente. Exatamente. É muito mais fácil. Ou vamos falar assim, não quero nem comprar uma arma. Todo mundo tem uma faquinha aí de cortar pão em casa, né? Isso daí também é uma arma. Vamos ter que tirar essas facas também agora? Vamos fazer a lei do desfaqueamento. Vamos começar por isso daí. E o que você falou é uma verdade, né, André? Não é? Uma verdade, porque o pessoal fica pensando muito em arma. Vocês já pensaram a desproporção? Uma moça que você namora aí que tenha 60 quilos, eu peso 110 quilos. Qual que é a potência de um soco de um cara? Porque ficam com aquela mística do stopping power. Imagina o que é um soco de um cara de 110 quilos numa menina de 60 quilos. E é o padrão, um homem pesa de 80 a 110 quilos, 120. Então, assim, o seu soco, a sua força já é. Então, quando querem trazer essa narrativa para o Bolsonaro, que ele foi taxista, misógino, não sei, para mim ele é o cara que mais ajudou os homossexuais, que mais ajudou as mulheres. Porque para mim, a maior fim do feminicídio é uma arma, né, André? Uma arma numa mão de uma mulher, eu acho que ela acaba com o feminicídio total, com a violência doméstica, né? Ela consegue se defender à altura, né? Essa é a realidade. Exatamente. Bom, André, vai lá, William. Só para trazer o que o pessoal está participando aqui, a dona Iracema entrou nesse assunto que vocês estão debatendo agora. Ou seja, para ter uma arma de forma legal, temos que provar que somos honestos, que não devemos nada para a justiça e ainda que estamos bem da cabeça e das ideias. Ora, é bem difícil. Exatamente, dona Iracema, isso tudo
para desmistificar essa questão que parte, né, da galera da esquerda, ou daqueles que às vezes nem são de esquerda, mas não gostam de armas, eles falam, não, vão entrar no mercado e vão comprar uma arma, vão comprar munição. É um absurdo isso, é uma falácia muito grande. E aí o Ayrton já está fazendo a propaganda aqui, ó, do Jerônimo, que é despachante. Mandar um abraço pro Jerônimo, que está acompanhando a gente aí. A dona Sônia falou que nós tivemos um problema na transmissão do Instagram. Já tentei recuperar aqui, tá, dona Sônia? Não sei se já voltou. É que eu acho que o Instagram tem uma limitação aí de 1 hora. Eu acho que quando a gente bateu 1 hora, ele derrubou. Mas você vê que é legal, né? Então, assim, agora eu entendi. Você sabe que com o André falando, agora eu entendi. Vou até jogar a bola para ele. Por que o esquerdista não gosta de arma, né? Porque que um cara que faz o L, ele não é bom das ideias, não. Um cara que foi um presidente ex-condenado na presidência, o cara não é bom das ideias, não, né, André? Olha, eu sinceramente, eu não tenho nem contato com quem faz o L, né? Nossa. Porque devem estar desesperados esperando a picanha deles agora. E a galera que faz o L é muito engraçado, porque assim, eles não conseguem ter uma arma de fogo, né? Porque primeiro que eles não têm a capacidade que nós temos, né? Eles não gostam de trabalhar, já começa por aí, né? Então eles preferem afundar você e você viver na merda que eles vivem do que eles quererem trabalhar e subir e ter alguma coisa na vida de uma maneira honesta. Então isso daí resume quem faz o L para mim, entendeu? Eu já falo na lata, já não tô nem aí. Mas tá certinho, André. Porque não é possível, né, cara? O cara achar que por um descondenado, eu acho que isso é uma falência da moral. André, só te fazer uma pergunta antes do William trazer a pergunta do pessoal, que eu acho interessante, porque a gente foi muito acusado, a direita é muito acusado de misoginia. Você tem ideia qual o número de mulheres hoje que estão lá filiadas ao 1911, que tem CR? Porque, olha, eu não sei o número, mas eu vou chutar aqui que nós estamos falando de uma coisa de cada 10 pessoas, 6 são mulheres lá no clube, não é? No 1911. Ó, eu tô lutando muito. No ano de 2023, eu vou batalhar ainda mais para atingir o público feminino ainda mais. Hoje, no 1911, pelas minhas estatísticas que eu tenho do Instagram que me passa as informações, o público feminino hoje é 25%. Então, é muito baixo ainda. É muito baixo ainda. Eu quero muito incentivar que as mulheres vá ao clube de tiro, porque elas têm receio de ir sozinha. Então elas ficam na dependência de alguém com elas, justamente por ter na imagem na cabeça que é um clube, é um lugar que só tem homem, que não tem respeito, sabe? Enfim, é conversa de homem. Então elas têm isso na cabeça. Então, ao longo do meu trabalho, nós do 1911, a gente tenta mostrar, eu mostro isso nos stories do Instagram, quando tem alguma mulher tirando, eu sempre vou lá, tiro uma foto, posto nas redes sociais, faço uma filmagem para mostrar como é que é o ambiente, justamente para a pessoa quebrar esse paradigma aí, poder ir lá assim, atirar, poder conhecer. Aumentou razoavelmente, até que bem assim, o público feminino, mas eu quero mais, entendeu? Eu quero incentivar muito a mulherada mesmo a ter acesso à arma de fogo, seja para prática esportiva ou para defesa pessoal. E a mulher atira melhor que o homem. Ó, essa conversa de mulher atira melhor que o homem, quando vai, de domingo eu fico na linha de tiro, eu fico com a galera na linha de tiro. Quando vai um casal lá para atirar, eu sempre falo assim pro cara, você não apostou com a sua mulher não, né? Se você apostou, você vai perder. Eu falo que a mulher, ela parece quando ela tá atirando, ela tá ouvindo uma ópera assim, nos ouvidos dela, e ela é muito precisa. Ela não é igual o homem que põe o dedo no gatilho e tá, amassa. A mulher é delicada, então ela consegue ter uma precisão melhor no tiro. Então, com certeza, você que está me assistindo aí, que está com a sua esposa do lado, nunca você aposte com ela, porque você vai perder. A mulher, definitivamente, ela faz, se não tudo, muita coisa maior do que o homem. Eu acho que tudo, viu, André? Então. E lembrar o pessoal que na 911 também tem instrutoras mulheres, né? Ficam lá instrutores de tiro na linha mulheres, várias vezes já. Então, assim,
Eu até acho que 25% é gigantesco, porque para quem viu o passado, que era zero, que era nada, né? Era no máximo a mulher de um atirador. Hoje eu vejo bastante moças sozinhas, grupo de amigas, que nem até fiquei feliz uma vez que eu fui lá à noite, tinha um grupo de moças fazendo o happy hour da empresa, que foi bem lá no começo, quando você chegou, que vocês faziam um happy hour lá das empresas. Falei, porra, que legal, só menina atirando, eu achei muito, muito válido para o nosso esporte, né? E para quebrar mais uma narrativa hoje, né? Que o borra nos homens, né? Não, quando ele facilita o acesso à arma, ele pensa em todos, porque a arma é uma coisa para todos. Ou todos, ou caralhos, né? Sei lá, eu agora como é que vai ficar. Bom, estamos ao vivo aqui com o André Átila, ele que é diretor de marketing do Clube de Tiro Shot em 1911. Estamos batendo esse papo, quebrando o tabu, falando sobre armas, sobre a prática do tiro esportivo. Então, curta, compartilhe, faça a sua pergunta. Estamos transmitindo nas plataformas da Direita Já. Pelo YouTube, estamos transmitindo Direita Já, pelo Facebook Direita Já, e voltamos a transmitir pelo Instagram Direita Já 013. Bom, André, nós tivemos algumas mudanças, né, ao longo desses últimos anos, principalmente da época dos 2 anos do Michel Temer, principalmente agora com o presidente Bolsonaro. E eu estou entrando nesse assunto porque a pergunta do Marco é a seguinte: uma dúvida. Um atirador esportivo a caminho do clube, acompanhado de sua arma, vê uma situação de assalto, por exemplo, ele pode sacar sua arma e deter o criminoso? Ó, eu vou falar como um cidadão, tá? Eu não sou a pessoa especialista para dar esse tipo de conselho, essa afirmação. Não sou formado em direito, enfim. Mas eu já ouvi pessoas da área que o cidadão ele pode sim prender alguém, pode defender sim uma terceira pessoa, mas não tem obrigação. Mas o aconselhável é você não ter essa atitude. Por quê? Porque a partir do momento que você puxa a responsabilidade para você, já ouvi de muitos policiais que são amigos meus e passam para mim essa informação, de você querer ajudar a pessoa e ela simplesmente fala tchau, você fica com a bucha na mão. E aí você que responde em cima do bandido. Porque daí cadê a vítima? Ah, a vítima não está mais aqui, ela não quer dar ao discurso dela, a parte dela, você sai como errado, tá? Então assim, você pode intervir? Sim, você pode, mas você deve, entendeu? Então eu acho melhor deixar para as autoridades. Agora, se for uma pessoa, um parente meu, um amigo meu, numa situação dessa, e eu puder fazer de tudo para proteger essa pessoa, não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Que eu respondo pelo meu ato, mas eu estou defendendo uma pessoa que eu amo, que eu gosto. Agora, para você fazer isso, um conselho que eu te dou, é mais fácil você estudar e tentar entrar para a polícia. Que aí você tem o dever de cuidar da pessoa, né? E você tem a obrigação de cuidar dela, de proteger. E você vai estar amparado pela lei, de uma forma melhor, vamos dizer assim. A gente costuma falar muito aqui, André, que no papel é tudo muito bonito e bem explicado, né? Mas na prática... Exatamente. Exatamente, que nem vou trazer e complementando o que vocês falaram e para esclarecer mais ele. A legítima defesa está aí, ele é um direito constitucional, está lá no seu artigo 5º, todo tem direito à legítima defesa. A prisão em flagrante é prevista no Código Penal pelo Civil, e como o André falou perfeitamente, é uma opção, é dever do agente do Estado e você pode, mas nós temos que lembrar que a legítima defesa ela é uma questão processual. Então, ou seja, a partir do momento que você atirou em alguém, ou você chutou o ladrão na rua, você mesmo se defendeu, você vai para o processo, porque você vai estar tendo uma lesão corporal ou um homicídio doloso, porque você teve a intenção de matar. E durante o processo vai ser verificada a sua legítima defesa. Então, assim, havendo a janela de oportunidade, seu espírito dizendo que sim, sua alma querendo falar, e você está disposto a responder um processo e tem para isso, bora.
Se joga. Dinheiro, se não tem, se não tem... Dá uma então, segurada. Muito pessoal. Se não tem, segue teu caminho, pega o telefone, 190, faz o L e eu vou dar vamos uma que vamos. dica. Eu vou dar uma dica. Você não vai gastar menos de 20 mil reais para poder sair dessa situação. Para você estar certo. Eu vou até contar um caso para vocês. Não sei se dá tempo ou não, se pode falar ou não. Vamos lá. 7 de setembro. 7 de setembro nós fomos para Paulista. Eu fui com uma calça camuflada, tava com a camiseta do Brasil, uma blusa do Brasil, da seleção brasileira. Foi toda a parte da diretoria do clube, tudo maravilhoso. Meu, sem briga, tudo muito bom. Saímos de lá, fomos comer um lanche num determinado local. Entramos, estava cheio de patriota, todo mundo ali se alimentando. Entrou um senhor com uma atitude suspeita. Ele simplesmente começou a encarar todo mundo. Eu pensei comigo, ele deve estar procurando um lugar, porque estava muito cheio. Beleza. Nós estávamos em 3 mulheres e 4 homens. Essas 3 mulheres que estavam com a gente saiu na frente, nós ficamos para trás, fomos para o caixa. Eu vi que elas saíram, eu falei, eu vou sair junto para não ficar sozinha, para elas não ficarem sozinhas lá fora, porque já era noite, não é um lugar tão seguro, tal. Quando eu fui sair do bar, esse senhor que havia entrado, ele simplesmente me jogou contra a bancada do bar. Na hora, eu tinha encontrado um filiado do clube antes, eu até achei que era afiliado, já ia brincar. Quando eu olhei assim, ele me olhando sério e me segurando na bancada. Aí eu virei para ele e falei assim, você me dá licença, por gentileza? E dei um empurrãozinho nele, para que eu pudesse sair ele me espremendo ali. Quando eu saí dele, que eu dei aquela olhada de rabo de olho, eu vi esse sujeito vindo atrás de mim. Aí eu pensei assim, puta merda, vai dar bosta aqui agora, né? Ele vai querer tretar comigo porque eu empurrei ele para poder sair. Beleza. Eu saí do bar, cruzei os braços assim, de costa para ele, mas tendo uma visão meio paralela. As 3 mulheres de frente para mim. De repente eu dou aquela olhada assim, ele me coloca a mão no bolso e me saca um canivete. Aí eu falei, agora deu ruim. Agora ficou claro. Agora deu Haddad. Aí eu quase fiz o L. Aí eu saí assim, que eu tava de costas para ele, fiquei entre ele do lado esquerdo, e as 3 mulheres estavam com a gente do lado direito, e ele pegava a faca e ficava passando assim na barba dele, olhando para mim, encarando elas. Aí eu falei, puta que pariu, meu, ferrou, né? Ele vai querer arrumar confusão, tem 3 mulheres aqui, não passava uma viatura na hora. Falei assim, ferrou. Aí que entra a questão, quando você tem uma arma na cintura, será que eu devo agir? Eu, André, não estava armado. Eu travei. Sabe por que eu travei? Eu não conseguia fazer nada. Porque eu tinha 3 mulheres do meu lado, que ele podia pegar esse canivete e espetar, apontar para qualquer uma delas. Entendeu? Ele podia vir para cima de mim também. Eu não sabia se ele estava com mais alguém. Eu travei. Eu simplesmente cruzei os braços, fiquei olhando no meio entre ela e ele, esperando uma reação dele. Mas eu não provoquei uma atitude do cara, porque eu pensava muito em quem estava comigo. A mesma coisa quando você está com uma arma na cintura. Vale a pena? Vale a pena você querer resolver a situação? Quando nós fomos embora da ocasião, a minha chefe veio falar para mim que tinha uma outra pessoa atrás de um vidro com o celular filmando a situação. Ou seja, era planejado. Eles queriam falar, lá, tá vendo? O Bolsominion atacou um cidadão de esquerda na rua. Eles queriam essa narrativa. Só que eu pensei só, falei, meu Deus do céu, me tira daqui, pelo amor de Deus. Eu tô com mulheres, eu tô com mais pessoas. Eu não sei se tem mais alguém com cara. Eu só queria ir embora daquele lugar. Então, como você falou, no papel é tudo muito fácil. Mas e numa situação real? Será que se eu tivesse um porte de arma ali, será que eu teria feito alguma coisa? Eu não sei. Você só vai saber quando você estiver passando por aquela situação. Então é muito complicado. Vai de cada um, né, André? É muito complicado. Eu acho maravilhoso isso, André, esse exemplo que você trouxe, porque isso mostra o que é
a gente falando em legítima defesa, o que é uma mente combativa, né? Que a gente às vezes, eu aqui discuto muito com o William, nos grupos de tiro, nos grupos, no churrasco de amigos, que a arma ela é só uma ferramenta, ela é como um martelo, ela é como uma chave de fenda. Você, para não passar o seu risco, você tem outras ferramentas, às vezes um portão, você ir para dentro, você não está no lugar, você... Que nem o pessoal às vezes traz muitas situações hipotéticas, acontece no Rodoanel, o pessoal joga pedra, Meu, acelera teu carro. É melhor do que você parar, puxar uma arma e trocar, acelera teu carro e segue. Dá uma volta no quarteirão. Então a gente tem que ter uma mente combativa. E digo para você, André, foi a melhor atitude que você teve, porque a melhor atitude que nós podemos ter é chegarmos em casa em segurança e todos que foram com nós chegarmos em segurança. Isso é o ideal. Então, assim, ninguém quer ser super-herói, quem tem arma aí é para se defender, é mais um meio, mais uma ferramenta, mas isso é uma série de coisas, é o seu carro, é a sua casa, é a sua atitude, é a sua mente. Então a gente nunca pode permitir esta narrativa. Como foi feito? O André falou aí, tinha uma pessoa atrás filmando, Carla Zambelli caiu nessa, né, antes da eleição, ela foi agredida por aquele rapaz grande, e foi justificada a ação dela, e a imprensa inverteu tudo, porque assim, um homem daquele tamanho contra uma moça, não porque é mulher, é que o cara pesava uns 130 quilos contra 40, 60 quilos, não tem nem a menor chance. Então a gente tem que tomar sempre cuidado com o que a gente vê na imprensa. A gente viu infiltrados ontem, a gente vê infiltrados hoje, vai ver sempre alguém procurando. O que aconteceu hoje com o clube? Lembrando mais uma vez, a gente reforçar que teve gente que acabou entrando na live. O que aconteceu na 1911 hoje não foi uma invasão, nunca vai ter uma invasão a um clube de tiro, nunca vai ter, porque isso é só construção de narrativa. E se você tiver dúvida disso, alguém te falar, pesquisa o que aconteceu quando a polícia entrou em greve no Espírito Santo, só teve uma loja aberta no Espírito Santo. Era uma loja de arma, Guerreiros. Ficou aberta, a única que ficou aberta com a polícia sentar na rua. E não foi assaltada, não foi saqueada. As joalherias, os mercados, as lojas Casas Bahia, loja 100, foram todos saqueados. E por que não saquearam a loja de armas, né? Então é a reflexão que é importante, né? É fogo. Mas assim, é que a gente falou no começo, né? As pessoas inteligentes, elas sabem em quem confiar na mídia, né? E hoje foi mais uma prova disso. Você vê, muito pelo contrário, né? Nós somos ajudar pessoas que estavam numa situação do lado de fora do clube, e a mídia, mais uma vez, ela mostra totalmente ao contrário, né? Eles colocam a notícia que vai dar audiência para eles. Essa é a realidade. E a Samanta está acompanhando a gente, está desejando uma boa noite. Obrigado, Samanta, pela participação. A dona Sônia está dizendo aí, nós mulheres somos realmente incríveis. Com certeza, viu, dona Sônia? E a Natália Menezes está dizendo aí, ó, só pessoal gente boa. Obrigado, Natália. Seja bem-vinda a essa nossa live. E o Marco Antônio está dizendo aqui, ó, pois é, sempre que falamos em clube de tiro, vem na cabeça a imagem de vários caras igual o Kleber de Harley, com muita bebida e Motorhead na caixa. Que bacana que está aumentando o público feminino. Uma mulher com uma arma resolve a situação contra o agressor. Até porque, né, André, para a gente ser bem prático nessa questão que entrou aí, essa questão das mulheres, né, e até para as mulheres que estão acompanhando a gente agora, o que você prefere numa situação de risco? Você ter uma arma para poder se defender, ou você põe a mão no bolso, tira a lei do feminicídio e fala, eu estou protegida pela lei do feminicídio? Difícil, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu vou resolver da maneira como eu posso, né? Graças a Deus eu tenho hoje uma arma de fogo para me defender. Então eu jamais serei da turma de fazer o L, né? Do bandido vir me assaltar, eu fazer assim para ele, ó. Não, a gente tá junto nessa, cara. Você vai me roubar? Você é louco? Entendeu? Talvez cola, né? Talvez ele vá, porra, irmão, caramba, tamo junto. Tamo junto, é. Eu prefiro cancelar o CPF. Com pincha, né? Andar com o boleto do copincha, né? Acho que dá certo, tem que tentar. Eu prefiro cancelar o CPF. Se eu tivesse a oportunidade em tirar um bandido do ambiente social, eu prefiro. Mas também que, né? Espero que eu nunca tenha que passar por essa situação, porque é uma situação que você só vai saber o que fazer quando você estiver passando realmente por aquele momento. Então eu prefiro preservar. E essa questão da arma é que nem a blusa de frio, né? Essa metáfora foi a melhor que eu já ouvi até hoje. Num dia frio, você coloca a blusa
para se esquentar, não para acabar com o frio, né? E a mesma coisa a questão da arma. É melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter. Exato. Então, Exato. essa lógica aí é muito válida. Ô André, a gente já está caminhando aí para quase os finalmente da nossa live. Eu queria regressar um pouquinho no assunto. Nós falamos aí sobre a questão da primeira medalha olímpica do país, foi justamente no tiro esportivo, né? Lá em 1920, na Antuérpia, ganhou-se lá a primeira medalha. E eu estava pesquisando aqui, nessa Olimpíada, o Brasil ganhou tanto a medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze. E aí nós vemos a mídia, André, ela romantiza aquele tiro olímpico, mas demoniza o tiro esportivo que nós três aqui, no caso, praticamos. Como é que você vê essa questão de querer romantizar e aquele lá é válido, mas a mesma coisa, para quem não é olímpico, não vale? O que eu penso sobre isso é que talvez nós somos alienígenas, né? Perto de quem tem uma medalha olímpica, de quem conquistou uma medalha olímpica. Então, quando se fala até em mídia, eu sou o tipo de pessoa que eu já nem assisto, já começa por aí. Eu não dou ibope para a mídia, né? Porque a mídia ela só passa assuntos que vão dar ibope para ela. E o que dá ibope hoje para a mídia é desgraça, é falar mal, é você querer ferrar uma classe, entendeu? Então, é complicado. Vou falar para você, no tiro esportivo, não tem pessoas que cometem erro? Lógico que tem. Mas qual esporte não tem atleta que não comete erro? Fala para mim. Ah, mas é uma arma de fogo. Beleza, amigão, é uma arma de fogo, mas qualquer esporte também tem os seus prós e seus contras, que pode machucar outra pessoa. Você acha que uma chuteira de metal no pé do jogador, bem dado na canela do outro, não pode acabar com a carreira de futebol do cara? Entendeu? Ou o cara da moto, ali da moto speed ali correndo, cacetar outro, não pode matar um outro cara na corrida, ou até mesmo ele morrer? Por que o tiro esportivo é tratado desta forma, né? Por que volta àquela situação, nós somos vistos como os criminosos da situação. Não pode ter arma de fogo, mas o traficante pode, entendeu? Ele pode ter lá um fuzil lá na barraca dele lá, pode ter uma .50, uma Desert Eagle, uma AK. Vai você, atirador, tentar comprar uma .50, comprar uma Desert Eagle. Oh, eu sou doido para ver uma .50 na minha frente, eu nunca vi. Eu acho que eu vou ter que virar traficante para conseguir ter uma dessa. Aí fica mais fácil. Mas é verdade. Segundo o novo poder aí, né, que se entrar, o crime compensa. Isso daí já foi falado. O crime compensa, entendeu? O amor venceu o ódio. Então, assim, é tão burocrático para nós e nós somos marginalizados. Nós somos as pessoas mal vistas. Só que nós somos as pessoas que têm tudo em dia, tudo certinho, que respeita as leis. Entendeu? É complicado demais hoje essa política no nosso país. Mas nós vamos mudar essa história aí. Vamos sim, não tem volta, né, André? E realmente o que você falou, trazer uma fala sua, que até eu acho que é o motivo que a sociedade e os atiradores não se unem, e entrando no que o William disse, eu acho, William, que não é que eles romantizam do passado. Esse governo, esses esquerdistas aí, eles falam, eu sou amigo do pobre. E de pobre ele não quer nada, ele está trabalhando para o aristocrata do tiro, o cara que chegava com o seu Apple Watch de 13 mil reais, no seu jipinho Renegade, puxava a arma dele de 50 mil reais, que era assim, e eles que ganhavam o campeonato, porque era caríssimo, puxava a munição dele e tal. Hoje em dia, meu amigo, e aí a verdade que é o governo que foi do Bolsonaro, que foi para os pobres, é o cara da G2C, é o atirador de G2C ganhando campeonato, pondo o cara lá que gastou 50 mil, aristocrata do tiro, no chinelo. E a sociedade detesta ver quando o pobre, e o esquerdista principalmente, quando o pobre tem acesso a alguma coisa e se dá bem. Porque hoje você pode ver os medalhistas, são pessoas aí de renda média para baixo, não é mais aquela coisa. Antes você via no clube de tiro quem ganhava campeonato? Médico, engenheiro,
que engenheiro naquela época era valorizado, não era motorista de Uber, como é hoje, advogado, que também não era motorista de Uber, tinha valor na época. Meu, era essa galera, eles chegavam lá, aqueles médicos, puta, com um monte de arma. Hoje o cara chega com a sua G2C, consegue ir lá por R$100 e poucos comprar 50 munições para fazer o seu treino e ganha o campeonato. Aí incomoda. E aí por isso eles ficam romantizando puto com o dia de hoje, porque essas pessoas estão tendo acesso, eles não querem o pobre. Aí o esquerdista, ele quer que o pobre se exploda, meu amigo. E é o pessoal pobre lá fazendo L. Só para fazer uma analogia, o pessoal do MST distribuindo terra para os caras votaram no Lula. Então não é só questão de romantismo, é uma questão de ideologia. E para encerrar aqui e fazer mais uma pergunta para o André, o medo é uma maneira de balizar. O medo é uma maneira de balizar, porque ele só te vende a segurança se você tiver medo. Aí você vai ter que sempre votar num porra que vai... eu vou dobrar o policiamento, eu vou criar não sei quantos BAEP, porque você está lascado, você tem que aceitar a função. André, descreve para o pessoal qual que é a sensação de alguém que pode ter e portar uma arma, qual que é a sensação de segurança que você tem hoje ao entrar e sair da sua casa, ao chegar no seu local de trabalho, porque é o momento que a gente corre mais risco. Qual que é a sensação, o sentimento que você tem neste momento? Quando você tem uma arma de fogo na cintura, eu sempre falo que você acaba se tornando um policial disfarçado, né? Você tem que ter a visão de uma autoridade. No meu caso, eu moro próximo ao clube, então eu vou trabalhar a pé mesmo. Então você tem que ver se a sua arma está bem velada. Se atravessar um senhor na minha direção, eu tenho que atravessar para o outro lado da rua, porque bandido não tem idade, né? Então é muito complicado. Você tem que ficar muito atento a tudo. Você não consegue simplesmente curtir a vista e vamos embora. Não. Você tem que ficar realmente atento, porque você tem uma arma de fogo na sua cintura, que por mais que você tenha consciência de que você não vai usar para qualquer situação, mas a pessoa que está do outro lado, você não a conhece, entendeu? Eu posso muito bem, por exemplo, num domingo de manhã, ir para o clube trabalhar, me deparar com molecada da balada, loucona de droga, de bebida, querer arrumar uma treta comigo. Obviamente, eu não vou querer arrumar confusão, eu não vou sacar da minha arma para me defender. Só que eu não conheço a cabeça daquele moleque. Ele pode ser um lutador de artes marciais, ele pode vir tirar essa arma de mim e ele, louco de droga, pode usá-la contra mim. Então, quando você tem uma arma na sua cintura, existe muito cuidado, muita cautela, né? Porque você tem que estar atento a tudo, você não pode vacilar. Porque você não tem duas oportunidades, você só tem uma chance. E você tem que saber usar essa chance para sobreviver. Ô André, deixa eu te fazer uma pergunta também, que você comentou que foi juiz do campeonato regional da CBC. Para o atirador que está acompanhando a gente agora, o atirador que nunca participou de um campeonato, ele vai lá no clube, dá seus tiros, faz seu treino, vai com os amigos, mas nunca chegou a participar de um campeonato. O que vem a ser um campeonato regional da CBC? É tiro ao alvo? É IPSC? E o que é o IPSC? O que você pode falar para a gente do que consiste ser um campeonato hoje? Bom, vou falar do campeonato regional, tá? IPSC eu não tenho propriedade, eu não pratico, então eu não vou comentar de algo que eu não sei. Mas se tratando de regional, que é onde eu delego ali o campeonato, as funções para o atirador, hoje o campeonato ele consiste em um alvo de 2 centros, com uma pontuação, tá? Uma distância de 10 metros, que o alvo fica posicionado da bancada, e o atirador ele tem 20 munições para efetuar em 20 minutos. Porém, o atirador ele tem que atirar 10 munições em uma parte do alvo e 10 munições na outra parte do alvo. Se o atirador começou a atirar em um alvo e ele mudar para outra silhueta, ele é desclassificado. Ele tem que continuar atirando as 10 naquele mesmo que ele começou, depois ele vai e muda para o outro e efetua mais 10. Hoje existe uma questão de desempate. Nós temos a pontuação do 7, 8, 9, 10 e a bolinha no meio, que é o X, que é a questão de desempate. O X vale mais.
Vamos supor que você, William, você atingiu 194 pontos e o Kleber 194 pontos. Porém, o Kleber tem 3x e você tem 2. O Kleber tá na sua frente na classificação. Ou ele é o campeão, tá? Então, o X ele é uma questão de desempate. Quando as pessoas começam a participar dos campeonatos, é até engraçado que eu tenho filiados hoje que falam assim, e aí, como é que o pessoal tá indo? O pessoal tá bem? Senão não vão nem fazer. Meu, faz a sua prova. Faz a sua prova. Ou ele vê que tem um cara fazendo, ele espera o cara tirar para depois ele atirar. Entendeu? Então, assim, se concentra. Esquece o outro, esquece o outro. Às vezes não tá nem na mesma modalidade que a sua, porque hoje você tem a modalidade de revólver, pistola menor, que se enquadra hoje na 380 e na 9mm e na 40, na 380 e na 9. Aí tem a pistola maior, que é 40, e tem a parte da .45, que é um outro calibre. Então, quem atira de 45 só compete com quem atira de 45. Quem atira de 40, só de 40. De pistola menor, 389. Todo mundo compete junto ali. Então, às vezes a pessoa fica pensando, pô, mas o outro tá melhor que eu. Meu, concentra. Aí você fala assim, ó, você tem 20 minutos para realizar a prova. Só 20 minutos? Aí eu falo, meu, você vai fazer essa prova em 3 minutos no máximo. Você quer apostar comigo? Aí depois o cara fala, nossa, é verdade, né? Poderia ter aproveitado mais. Falei, poderia. Ainda mais se eu vejo que ele errou bem o alvo, você poderia mesmo, viu? Vou falar pra você uma coisa. Aí eu já até brinco. Você poderia mesmo. Que você fora de campeonato se atira bem. O que aconteceu com você hoje? Aí ele vai lá e faz uma nova passada, entendeu? E aí quando eu faço a checagem da pontuação, eu direciono toda essa pontuação para o site da CBC, porque o campeonato é CBC Taurus. O 1911, ele só é um clube que cedia esse campeonato, tá? Eu não faço parte da organização da CBC. Eu apenas sou o delegado de prova e eu sou encarregado ali em fazer a pontuação e encaminhar para o setor de classificação do site. André, uma dúvida. A munição utilizada, ela é fornecida pelo clube, é fornecida na inscrição, a gente que leva a nossa própria munição? Como é que é a regra do CBC, do regional? O atirador ele tem duas opções. Se ele tem a arma dele, a munição dele, que ele mesmo produz, ele se sente mais confiável com a quantidade de grains que ele usa no projétil dele, ele pode sim estar fazendo a prova com as munições dele, tá? Não tem problema algum. Se o atirador tem a arma, quer fazer com a nossa munição recarregada, ele também pode fazer com a nossa munição recarregada. E se o atirador não tem arma, ele pode fazer com a nossa arma e a nossa munição recarregada, tá? Porque às vezes você tem o CR, mas você está no processo de gestação da sua arma. E aí você fala, pô, não vou poder participar. E o campeonato regional CBC, ele dura o ano inteiro praticamente. Todo mês tem uma etapa. Então, todo mês você vai competir. E é classificação, é pontos corridos, né? Não tem um mata-mata. Então, se o cara deixa de fazer um mês, ele vai cair na classificação. Então, o cara que quer competir, ele vai competir todo mês. Ele vai estar ali, vai competir todo mês. Legal, André. André, nós estamos chegando ao final aqui. Eu gostaria de pedir as suas considerações finais. Mas antes, agradecer muito a sua participação, engrandeceu muito aqui as nossas plataformas da Direita Já. Muito esclarecedora as suas orientações, tirou dúvidas do pessoal que está aí nos acompanhando. A gente só tem a agradecer, André. Foi muito elucidativa a sua participação aqui hoje. Bom, primeiramente, também eu quero agradecer a você, William, a você, Kleber, também pela oportunidade. Meu primeiro podcast, tá? Até na hora que o Kleber me chamou, eu falei, pô, mas eu não sou nenhum famoso, mas eu vou dar minha visão de atirador, né? Eu vou passar minha visão de atirador, de uma pessoa que trabalha num clube de tiro e de uma pessoa que tem a minha arma e o que eu penso como ser humano. Então, até peço desculpa se em algum momento eu falei alguma coisa aí que alguém não tenha gostado, mas eu agi como o André Átila, né?
não foi nem como diretor de marketing do 1911, a não ser em perguntas relacionadas ao clube. E eu quero agradecer a todo mundo que participou dessa live. É muito prazeroso para mim. Gostei muito disso. Vou querer participar mais vezes aí. Foi muito legal. E agradecer as perguntas que teve da galera. Para você que tem dúvidas sobre o mundo do tiro esportivo, vá nos conhecer, ou vá no clube mais perto de você, ou vá no clube mais perto de você e vai conhecer o 1911. Siga nas redes sociais, @1911 Shooting Club, para você poder ter acesso às nossas informações, a tudo que acontece no clube, e vai tirar esse paradigma, né? Tirar esse tabu, quebrar esse tabu da sua cabeça, que você não vai se arrepender do mundo do tiro esportivo. Então, quero agradecer a todo mundo e ter a certeza de que nós teremos aí esses 4 anos à frente de uma direita forte aí no poder aí. Perfeito. Clebão, alguma coisa para falar para o André, para a gente se despedir dele? Tenho. André, quero primeiramente agradecer, meu amigo, pela oportunidade que nos deu de esclarecer. Quero te agradecer pelo trabalho maravilhoso que você está fazendo pelo tiro, porque esse trabalho de marketing, a desmistificação que a gente tratou hoje aqui é o que é mais importante para o tiro esportivo, porque quando a pessoa vai lá, não tem como se apaixonar. É o único esporte que tem VAR, é um esporte que tem família, é um esporte maravilhoso. Convido a todos que estão aqui na live, vão lá conhecer o André pessoalmente no 1911, vão tomar o café do Paulão, vão conhecer o Luizão, que é uma figura, vão fazer seus documentos com a Natália, que é uma despachante maravilhosa, competente. Se você for aqui do litoral, procure o Jerônimo também, que é um despachante fantástico. Convido também todos, dá tempo de tirar o teu CR ainda, meu amigo, porque tudo que for acontecer vai ser vai ser do momento do decreto para frente. Então, vai lá, procura o André, dá entrada no seu CR, ainda dá tempo. É importante exercer sua liberdade. Olha aí o William mostrando, é maravilhoso o clube, é um clube com ambiente familiar, divertido, gostoso. E André, de novo, muito obrigado, meu amigo, pela participação, pela sua oportunidade, de dar essa oportunidade para a gente aqui, de estar fazendo tudo isso que é importante. Obrigado pelo seu patriotismo também, de estar. Eu que agradeço mais uma vez aí nas manifestações. Estou muito lisonjeado aí pelo convite dos senhores. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos aí que participaram dessa live aí. André, muito obrigado. A gente se despede de você por aqui. Agradeço mais uma vez a sua participação. Eu e o Kleber vamos ficar aqui para se despedir dessa galera também. O pessoal interagiu com a gente. André, muito obrigado. A gente vai se ver lá no clube, com certeza. Vamos lá praticar e vamos convidar você para participar com a gente lá também. Vai ser um prazer. Joia, pessoal. Muito obrigado, viu? Obrigado, gente. Obrigado, André. Um grande abraço. Clebão, que bate-papo bacana com o André. Trouxe aqui a sua experiência de atirador. Enfim, o dia a dia dele, né, como atirador e também funcionário lá do SHOT em 1911. Cara, que bacana essa experiência nova, né? Nossa, maravilhoso, William. Eu agradeço a Deus todo dia a oportunidade de estar podendo bater esse papo. Agradecer novamente o André. É lindo a gente poder quebrar uma narrativa só com um bate-papo, só mostrando a verdade. Você vê, William, quantas vezes a gente vai falar de futebol, de qualquer outro esporte, que a gente ouve família, cidadão de bem, coisas boas, papapá. Você não ouve, cara. E olha que maravilhoso hoje na live. A gente só falou disso, só falou de coisas boas. Então, assim, eu acho que hoje o que ficou foi um bate-papo incrível, cara. Show, espetacular. Sem igual, cara, sem igual. Só tenho a agradecer a oportunidade que a gente teve de bater esse papo com o André, cara. Não, muito top. Ó, o Marco tá colocando aqui, ó. Valeu, André. Informações bem esclarecedoras que você nos trouxe. Boa noite a todos. Valeu, William. Valeu, Clebão. Obrigado, Marco. A dona Sônia tá falando aqui, ó. Muito legal. Obrigado, André. E vocês também, William e Kleber. 1000 novamente. Parabéns. Ó, e a dona Sônia tá dizendo aqui, ó. Kleber, tem muita dó da munição. Sempre fala 50 tirinhos, vão tão rápido. Precisa ganhar mais dinheiro. Quanto mais tiro, mais perfeição. É uma realidade, viu, dona Sônia? O treinamento com certeza nos leva à perfeição. Clebão, vamos ficando por aqui, né, meu amigo?
Vamos agradecer novamente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer a todos o tempo dedicado por estar aqui conosco, agradecer a você, William, por essa oportunidade desse papo. Pessoal, vamos quebrar a narrativa, vamos quebrar o sistema por baixo, trazendo a verdade, trazendo o fim desses mistérios. E você que quiser vir bater um papo com a gente, venha. Você que está aí desanimado, o Nine vai subir ou não vai subir, pessoal, nós só estamos começando. Se ele subir, ele não governa, porque a gente vai estar aqui fazendo oposição. Então, nós só estamos começando como direita. Retroceder não é uma opção. A batalha é longa e árdua e nós só estamos começando. E, gente, boa noite e muito obrigado a todos vocês. E obrigado novamente, William. Valeu, Clebão. A dona Iracema está dizendo aqui, ó, foi muito bom, gostei de novo, parabéns. Obrigado, dona Iracema. E obrigado a você. Você que interagiu, você que participou, você que mandou a sua pergunta, ou você que está nos escutando agora pelo Spotify, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mande a sua mensagem, tem dúvida? O que você gostaria que nós debatêssemos aqui? Qual profissional você gostaria de ouvir aqui? De repente, a gente traz esse profissional para a gente bater esse papo e trazer esclarecimentos sobre as dúvidas que possam surgir. Então, mais uma vez, muito obrigado, uma ótima noite para você. A gente fica por aqui, encerrando mais uma transmissão pelas plataformas da Direita Já. E eu agradeço e desejo a todos uma excelente noite. Muito obrigado.